Muito boa tarde. Situação segue se complicando forte nos mercados. Consequência da guerra sendo acelerada, mas todo o problema inflacionário, China, Brasil também, obviamente, e tudo isso respinga em possibilidades, oportunidades, mas também bastante cautela. Precisamos entender nas entrelinhas o que verdadeiramente está acontecendo e como isso nos afeta, dentro de qual ciclo econômico. Quais os ativos nos protegem disso? De novo, são ciclos, estamos vivendo momentos conturbados, não há expectativa de melhora no curto prazo de uma economia extremamente endividada aqui e lá fora, inflação resiliente, longe ainda da meta, muito mais próximo, obviamente, do que estava em junho do ano passado, quando bateu a máxima no mundo dos últimos 40 anos, no mundo desenvolvido, mas também muita cautela em cima disso. Pois bem, são agora 5:30 da tarde, vamos dar um overview geral do mercado. Pois bem, Israel tem luz verde para entrar em Gaza, disse o seu ministro da Economia. Inclusive, o presidente Biden nos Estados Unidos, ele vai pedir ao Congresso um pacote sem precedentes que pode atingir 100 bilhões de dólares para dinheiro para a Ucrânia, para dinheiro para Israel e para dinheiro para a construção do muro com o México. Aquele que eles tanto criticaram, eles, o Partido Democrata, a esquerda no geral, criticou e agora eles vêm construindo, aumentando o muro. Obviamente, também criticaram a perfuração de petróleo em campos que ainda não estavam explorados, em alguns deles, como por exemplo no Alasca, que também fizeram. Mas enfim, essa esquerda não adianta se surpreender com isso, adianta nos protegermos. E é justamente por isso, no dia 6 e no dia 11, eu fiz até uma live falando sobre isso, uma aula para quem se inscreveu, sobre todo o processo econômico, sobre todo como está nas entrelinhas, todos esses dados econômicos e como ele interfere aqui. E aí, na sequência dessa live, eu vou fazer uma aula em grupo, que são 20 pessoas no máximo. Bom, já não tem mais as 20 vagas. No dia 6 e no dia 11, são 2 horas. Vou colocar o link aqui, o link no descritivo. E aí, quem quiser, será um prazer estarmos juntos nisso, tá? Pois bem, esse pacote do Biden também deixa o mercado mais ressabiado pelo fato dos Estados Unidos estar atingindo já a máxima do seu endividamento. 33,5 trilhões, que dá mais ou menos 130% do PIB americano. O quadro fiscal, que vem apresentando déficit de 5, 6% no ano, é bastante preocupante, sim. Mas claro, eles têm o monopólio da emissão do dólar, que ainda é o mercado, a moeda amplamente usada e amplamente usada como segurança. E, no meu entender, eu já fiz vídeos explicando sobre isso, eu acredito que vai demorar décadas se é que o dólar será superado por outras moedas. No curto prazo, eu até acho que não, tá? Pois bem, o Reino Unido já tinha dado orientação para seus cidadãos saírem do Líbano. Agora, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. A preocupação de que grupos como o Hezbollah, que é do Líbano, entrem no conflito diretamente. A Rússia também já deu seus pitacos. Enfim, esperemos que isso não escale. Até o momento não há maiores indícios que isso, mas o que a gente vê é o petróleo já subindo. Fiz um vídeo também explicando se isso teria alguma referência ou quais as semelhanças lá com a primeira crise do petróleo em 1973, que o petróleo quadruplicou de preço, mas na década anterior já tinham intervenções brutais na economia por parte dos Estados Unidos que injetava dinheiro na economia e o petróleo já tinha subido 50% antes dos embargos, ou seja, agora a gente também teve uma década de extrema intervenção e injeção de capital por parte dos governos na economia que chegou a um processo inflacionário. Enfim, será que tem mais semelhanças e o petróleo pode explodir de preço e complicar a inflação nos países? É justamente isso que eu analisei no vídeo, que o link está aqui em cima, tá? Pois bem, o petróleo hoje batendo 93 dólares agora em tempo real, enquanto as bolsas americanas recuam. E eu falei ontem que os Estados Unidos, eles emitiram uma licença que autoriza temporariamente a negociação de petróleo e gás com a Venezuela. Para quem não assistiu, eu fiz com a Brasil Paralelo, está na plataforma deles para assinante, o Infiltrados Venezuela, que ficamos 12 dias lá, fizemos uma análise do mercado da Venezuela, uma análise do petróleo, por que muitas empresas estão voltando para lá, por que muito do dinheiro que saiu dos cidadãos venezuelanos estão voltando, mas o país, obviamente, está numa situação autoritária, precária, ditatorial, mas há um movimento de alguns voltando. Por quê?
e isso a gente explica bem. Pois bem, com essa notícia da eventual negociação, já começam a circular que eles podem aumentar em 25% a sua produção de petróleo. E sabe o que aconteceu com os títulos, os bonds venezuelanos, títulos venezuelanos, subiram 71%. 71% de alta no título público venezuelano, que tem grandíssima probabilidade de dar calote. Atenção aos fatos que vêm ocorrendo. Inclusive na Argentina, que eu embarco para lá amanhã com a Brasil Paralelo, farei muitas lives, sentimento de rua, talvez consiga chegar ali onde vai estar a equipe do Milei para fazer a contagem dos votos. Enfim, vou trazer dados online, dados ali da rua mesmo, entrevistando pessoas e falando sobre economia, falando com pessoas, com comércio de lá, com comerciantes, com motoristas, enfim, sentindo a economia argentina como um todo, que essa eleição pode ser uma volta à busca por mais pressão contra a esquerda na região como um todo. Então, atenção, nos sigam por lá, domingo às 8 da noite faremos uma live também no final das eleições. Vamos lá junto, porque isso pode colocar muita diferença na economia da região. Pois um dado importante hoje foi a fala de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, em que ele falou que não há evidências que a política monetária esteja extremamente restritiva por lá, deixando portas abertas para que eles possam subir ainda mais a taxa de juros. Mas, como a gente vem falando aqui, a taxa de juros, a rentabilidade dos títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos, que é uma proxy para empréstimos no mundo todo, bateu hoje a máxima dos últimos 16 anos, muito próximo a 5% ao ano novamente. O que isso quer dizer? Isso já encarece crédito, isso já freia a economia, isso já impacta Brasil, isso já impacta os títulos públicos no mundo como um todo, impacta o real frente ao dólar, que impacta a nossa inflação, que impacta a decisão do Banco Central. Olha como tudo está muito ligado. E, pois bem, os títulos públicos com vencimento de 2 anos bateram 5,16 hoje e os de 10 anos quase 5%. Então, isso pode fazer com que o Banco Central não tenha que subir mais a taxa de juros, mas sim mantê-las por tempo elevado. Estados Unidos mantendo taxa de juros alta, encarece também a taxa de juros nos outros países, que é obrigada a subir, senão a sua moeda passa por um processo de desvalorização. A sua moeda, eu me refiro à moeda dos países emergentes. Caso contrário, tem muita saída de capital desses países em direção aos títulos públicos americanos. E aí a taxa de juros sobe. Olha como tudo isso impacta o nosso planejamento e os nossos investimentos, que é o que eu falo para os meus clientes diariamente lá na Aquavero, e a gente tenta, obviamente, ajustar os portfólios frente aos ciclos econômicos. Então, essa é importante. Será que nesse ciclo econômico que está entrando, títulos públicos atrelados à inflação funciona? A qual taxa? Como o histórico disso funciona? Essa análise que a gente faz, tanto na consultoria que eu vou fazer, nessa de grupo, que eu falei no dia 6 e dia 11, que o link está no descritivo, como também diariamente com os nossos clientes aqui e lá fora do Brasil, tá? Dados importantes também dos Estados Unidos. Pedido de seguro-desemprego semanal, 198 mil pedidos, a mínima desde 2020, mostrando o mercado de trabalho ainda forte. Mercado forte pressiona a inflação, que pressiona os juros nos Estados Unidos, e o que a gente viu hoje foi o que eu falei, títulos públicos americanos com a rentabilidade subindo, botando mais pressão ainda na curva de juros americana e no restante do mundo. Zona do euro, a inflação veio 4,3%, a mínima de 12 meses, e o núcleo da inflação, que é aquele quando você inclui o preço de alimentos e energias, veio 4,5%. A meta é 2%, então está mais do que o dobro, portanto, também mostrando ainda longe da meta, tá? China, preço dos imóveis caiu 0,2% no mês, é pouca coisa, em 12 meses caiu 0,1%. Claro, o governo chinês vem injetando dinheiro. Na última injeção, na semana passada, foram mais 40 bilhões de dólares de governo intervindo, injetando mais dinheiro na economia, como se isso não tivesse consequências. No curto prazo, sim, pode gerar um boom. No médio e no longo prazo, sempre traz problemas, como a gente fala aqui hoje. E a Country Garden, a maior, era a maior incorporadora de lá, entrou em calote. Não pagou os juros, que vencia a carência de 30 dias ontem. 15 milhões e meio de dólares que eles não conseguiram pagar e entrou em calote da dívida externa. Atenção ao setor imobiliário, que representa 25% do PIB chinês, que é o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, incluindo o Brasil. Atenção a isso, que toda essa estrutura afeta diretamente a gente aqui, tá? Falando no Brasil, que saíram vendas no varejo ontem, decepcionaram no mês.
Quando a gente fala de vendas ampliadas, aquela que inclui veículos e material de construção, foi a pior queda em 4 meses. Eu venho postando algumas coisas no meu Instagram de relatos de pessoas de diferentes setores mostrando como a economia vem apresentando complicações e queda no faturamento de empresas. De novo, para mim eu falo, a economia está se endividando. O governo está subindo impostos para fechar a sua conta. Eles não vão diminuir os gastos dele. Aumento de impostos é menos dinheiro em circulação na mão das pessoas e das empresas. Isso eventualmente cobra seu preço. Num país em que esse processo de endividamento começou lá no começo dos anos 2000, onde 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Muita atenção a isso. Um estudo do FMI mostrou que até 2030 quase 100% da dívida estará do tamanho do PIB. 100% de dívida PIB, muito próximo a isso. O Brasil não é Estados Unidos, que tem 130% da dívida PIB, isso pressiona a moeda e isso leva a um processo de aumento de juros, senão a gente volta a flertar com a inflação. Atenção a todo esse processo, como eu venho falando. Saiam na rua, perguntem ao varejo, perguntem às empresas como estão o faturamento. E é isso que eu tenho feito e tenho postado para alertar como um todo. De novo, momentos de crise geram oportunidades. Então atenção nessas oportunidades que elas abrem. Só que claro, alguns ativos nos protegem, nos dão essa oportunidade e outros complicam ainda mais a situação como um todo. E hoje saíram dados de inflação no Brasil, o IGPM. Na verdade a segunda prévia, a segunda leitura da prévia do IGPM, tá? Veio 0,64% e na comparação com a mesma leitura de setembro tinha vindo 0,34%, agora 0,64%, um pouco menos do que o dobro. Já subiu, como eu venho falando que isso subiria. O IGPM é composto pelo IPA, 60% é IPA, Índice de Preço ao Atacado, 30% é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e 10% INCC, Índice Nacional de Construção Civil. O IPA subiu 0,83, mais do que o dobro que estava no mês passado. O INCC subiu para 0,28, quando estava 0,13 no mês passado, mais do que o dobro também. E o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, ele foi 0,14 e tinha vindo 0,23. Então, esse foi o único que desacelerou um pouco o Índice de Preço ao Consumidor, mas quando ele sobe lá no começo da cadeia produtiva, em algum momento chega aqui na ponta no varejo. Mas, de novo, o varejo vem apresentando uma fraqueza muito grande no faturamento das empresas como um todo. Seguimos então aqui, uma ótima noite para todo mundo, voltamos amanhã, compartilhem, curtem, se inscrevam, porque isso realmente me ajuda nesse trabalho diário de coleta de informações, que não é tão trivial. E de novo, no final de semana estaremos na Argentina acompanhando as eleições e que a América Latina tem uma nova esperança. Uma ótima noite para todo mundo.